Filipenses 2, de 9 a 11, juntos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai, diante da Tua presença estamos e também diante da Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, como sempre tem feito, que o Senhor cumpra o propósito para o qual o Senhor separou a Tua palavra, que ela venha corrigir as nossas faltas, que ela venha estimular nossos acertos, que nós possamos ser repreendidos e consolados ou confortados por ela. Pedimos que o Teu nome seja exaltado, Senhor, através da pregação, e que nós sejamos atentos a ouvir o que sai da Tua boca através da Tua palavra. Que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração e transforme a nossa vida. Oramos em nome de Cristo, te pedindo essa bênção do Senhor, que é ter o privilégio de poder ouvir o Senhor falar conosco. No nome de Cristo que oramos. Amém. Quem é a pessoa mais famosa que você já conheceu na vida? Quem é a pessoa que mais você já ouviu falar nos últimos tempos? Temos uma série, uma vasta pessoas como candidatas a isso. Uns dizem que não existe pessoa mais famosa do que Neymar. Neymar hoje já é conhecido mundialmente e até mesmo que reverenciado, não vou dizer idolatrado, mas muito respeitado em todo mundo. Parece que Neymar conseguiu um carisma muito maior que Messi, muito maior que Cristiano Ronaldo, a fim de que parece que as pessoas, quando o veem jogar ou aonde ele está presente, todo mundo reconhece como alguém muito famoso. Outro candidato, a pessoa famosa no mundo, ou especificamente hoje, agora no Brasil, não tem pessoa mais famosa do que o presidente. Um dia, parece que não conhecido, ou conhecido pouco, até um ano atrás, eu nem sabia quem era. Muitas pessoas também com certeza não sabiam quem ele era. Mas agora, depois de um ano de candidatura, parece que não existe pessoa mais conhecida do que ele. E o interessante é que o conhecimento sobre ele não veio via, digamos que, a televisão ou a rádio, mas veio via internet. Tanto é que toda a sua propaganda eleitoral, ou toda não, mas grande parte, foi via rede social. Há vários e vários candidatos quando se fala de pessoa famosa. Existem pessoas famosas no ambiente da moda, existem pessoas famosas no ambiente acadêmico, existem pessoas famosas porque são ricas, existem pessoas famosas mesmo porque elas nasceram na fama. Filhos de famosos são conhecidos o tempo todo e reconhecidos aonde quer que passem. O interessante é que boa parte das pessoas que chegam à fama, elas chegam por uma razão. Geralmente, elas conquistam a fama, de alguma maneira. Neymar jogando futebol, o novo presidente através da sua candidatura, pessoas através do estilo em que se vestem, ou até mesmo através de novelas, atuando. Enfim, todo mundo acaba de alguma maneira construindo sua fama. Mas existe uma maneira em que nós percebemos que alguém não construiu a sua fama, mas veio com ela prometida por Deus. E esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje tem como título a exaltação de Cristo, porque é exatamente isso que está acontecendo aqui nesses 3 versos. Paulo está descrevendo uma parte da carta e eu digo que essa é a parte principal da carta. Tudo gira em torno da exaltação de Cristo Jesus. Mas a exaltação de Cristo Jesus é consequência não da busca pela fama, não porque ele buscou ser conhecido, mas porque Deus resolveu exaltá-lo. E nós podemos então dividir o texto em 3 partes, pelo menos. A primeira delas, nós podemos ver aqui que a exaltação de Cristo foi realizada por Deus. Em seguida, nós vemos que a exaltação de Cristo será reconhecida por todos. E a exaltação de Cristo foi com um propósito, para que Deus Pai seja glorificado. Esses 3 momentos eu quero pensar com vocês, e eu
peço que você olhe para a sua Bíblia ou olhe para cá para o slide e possa me acompanhar na explicação e nas aplicações desse texto. A primeira parte nós podemos entender aí e perceber do verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Algumas traduções têm um pouco diferente o início do verso 9. Porquanto, outras dizem por isso. E toda vez que nós encontramos essa expressão por isso, ele está referindo-se a alguma coisa anterior. Eu queria que você olhasse um pouquinho para trás, o que ele falou para nós. Se você olhar na sua Bíblia, o que foi que Paulo falou para nós em relação a Cristo Jesus, no verso 5 em diante? Ele disse para nós o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, baseado nisso, Paulo diz: por isso Deus o exaltou sobremaneira. O que Paulo está fazendo aqui é uma coisa que é muito bem explicada e várias vezes repetida nas Escrituras. Todo humilde será exaltado. Na Escritura nós percebemos esse padrão o tempo inteiro. Cristo se humilhou e por ter se humilhado foi exaltado. Cristo se esvaziou e por ter se esvaziado, ele acabou sendo exaltado. Cristo buscou a vontade de Deus, sendo servo de Deus, até morte e morte de cruz, sendo, digamos que, recebendo a máxima humilhação que existia na época, e por isso Deus o exaltou. O que nós percebemos nesse sentido é Paulo dizendo para nós que existe um padrão quando se fala de exaltação, reconhecimento, fama, poder ou coisa parecida. O padrão é esse: toda pessoa que se exalta diante de Deus e dos homens será humilhada, mas toda pessoa que se humilha será exaltada. O que seria essa humilhação, exaltação? Paulo descreve para nós a razão pela qual ele diz isso. Ele diz que Cristo foi exaltado com um propósito e uma razão. Não somente porque ele se humilhou, mas tem um propósito em dizer isso. Se você olhar para trás um pouquinho mais, no capítulo 2, do verso 1 a 4, ele fala da questão da unidade. Se há, pois, alguma coisa boa de Cristo, de Deus, do Espírito em vocês, ele diz: completem minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele mostra a razão pela qual ele está escrevendo que Cristo foi exaltado por ter se humilhado. E a razão é esta: Paulo está dizendo que não existe unidade na igreja quando Cristo não é o foco. Quando Cristo não é o foco da atitude da igreja, o que existe na igreja é apenas divisão. E Paulo está dizendo que é esse padrão. Deus espera que a igreja tome a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que Cristo teve. E Cristo não buscou sua glória, não buscou sua exaltação, não quis realizar sua vontade, não pensou no seu bem-estar, e por isso Deus o exaltou. Ora, se Cristo fez isso, então a igreja deve fazer. Paulo está dizendo para nós aqui que Cristo se humilhou para ser exaltado, e o propósito dele então é fazer e mostrar para a igreja que nós também, como cristãos, devemos nos humilhar para sermos exaltados. O que nós percebemos é que a ação foi de Deus. Paulo diz: também Deus o exaltou sobremaneira. Essa expressão aqui, exaltou sobremaneira, no original é só uma palavra. Quando traz a ideia de exaltar ao máximo, a máxima posição, não tem mais como ser exaltado além do que já foi. Seria mais ou menos essa ideia. Deus exaltou a Cristo, Deus não deixou Cristo na sepultura. Quando Cristo se humilhou na morte da cruz, Ele o levanta, o ressuscitando, trazendo para Ele um nome que está acima de todo nome, colocando-lhe acima de qualquer outra posição que exista, colocando Ele no seu devido lugar. O próprio Jesus já havia dito isso: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse foi o ensinamento que o próprio Cristo já disse. Paulo está repercutindo isso, está falando disso.
Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E esse nome, Jesus, agora, a igreja deve se submeter. Por meio desse nome, os enfermos são curados, perdidos são salvos, pecados são perdoados, cativos são libertos e orações são respondidas. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. E quando falamos de nome, na cultura em que Paulo está escrevendo, nome significa natureza. A natureza de Cristo, a pessoa de Cristo, foi colocada em um determinado lugar, que ela pode fazer tudo isso que eu falei para vocês: salvar, perdoar, exaltar, humilhar e fazer o que quiser, julgar e por aí vai. Nós encontramos várias e várias vezes na Escritura Paulo, Pedro e outros apóstolos descrevendo esse processo. Deus exalta Cristo porque Ele se humilha. E algumas recomendações então para que nós entendamos o princípio. E eu quero deixar claro o princípio antes das recomendações. Através da humilhação de Cristo, Deus o exaltou à mais alta posição. Essa é a verdade que aprendemos aqui. E eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente para mim em Tiago, capítulo 4, verso 10. Tiago 4, verso 10. Diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago está recomendando a mesma coisa para o mesmo grupo de pessoas, mais ou menos assim. O grupo de pessoas de Tiago, o grupo de pessoas de Paulo está escrevendo, tem o mesmo problema. Eles querem exaltar a si mesmos. Buscavam os seus próprios interesses na carta de Tiago, assim como em Filipenses. Por isso Paulo diz: ninguém busque inteiramente o que é propriamente seu, ninguém valorize o que é propriamente seu. O problema sempre será o mesmo: o homem tem uma tendência de exaltar a si mesmo. E Paulo está dizendo que Cristo não teve esse problema e não cometeu esse pecado. Ele se humilha na presença de Deus, mesmo sendo Deus, para que o próprio Deus o exalte. Pedro também escreveu no capítulo 5, 1 Pedro, verso 6, diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que Ele vos exalte no tempo oportuno. O que nós percebemos, infelizmente, é que nesse dia de vaidade, orgulho, amor próprio, autopromoção, mesmo entre cristãos professos, é importante entender que quem se exalta será humilhado. Vocês lembram da oração do fariseu? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como um desses publicanos. Pelo contrário, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu jejuo, eu oro, de maneira que eu sou muito melhor do que esses que estão aqui. Todas as vezes que nós olhamos para as pessoas desse jeito, nós seremos, por Deus, humilhados. Deus promete isso. Deus estabelece em sua palavra um padrão, mesmo sendo cristãos. Quando nós nos exaltamos, nós acabamos então promovendo para nós mesmos a humilhação. Deus promete isso para todos nós. Todas as vezes que nós nos vemos melhores do que outras pessoas, fazendo coisas maiores do que as outras pessoas, nós somos humilhados. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada para o coração passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham, e esse é o padrão da Escritura. Não esqueçamos disso. Por quê? Primeiramente, eu queria voltar com vocês, então, para entendermos por que Paulo fala isso. Olha o verso 2 do capítulo 2 de Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmos. A primeira ideia é que todas as vezes que nós tentamos ou achamos que podemos nos exaltar ou buscar algo para alcançar reconhecimento ou exaltação, nós tomamos partido. A ideia que Paulo desenvolve é basicamente essa: no momento em que nós buscamos nos exaltar através daquilo que fazemos, nós tomamos um partido contra o partido do Senhor. Essa é a ideia. Imagina só que na política nós já experimentamos isso há algum tempo.
De maneira que se você não concordasse ou ficasse calado com a posição de uma pessoa que estava em determinado lado da política, você já estava contrário a ela. Isso a gente percebeu em vários momentos. Grupo de WhatsApp, se alguém começa a falar bem de um político e você se cala ou você fala não é bem assim, então você tomou partido. Nós vimos isso no Brasil. Era impossível ficar em cima do muro. Ou você é de um lado ou você é de outro. Até mesmo aquelas pessoas que votaram em branco, ainda assim, votando em branco, acabou que tomaram partido, porque quando o presidente foi eleito, então devem considerá-lo como presidente. Na Escritura também, desse jeito, dessa maneira. Todas as vezes que nós não estamos buscando a glória de Cristo, então nós estamos buscando a nossa própria glória. Quando nós entendemos que não tem como nós fazermos alguma coisa, ou vivermos de algum jeito, sem tomar partido, nós começamos a pensar, ou eu faço para Cristo, ou eu faço para mim mesmo. Todas as vezes que eu busco me exaltar, eu crio divisões na igreja. Todas as vezes que eu, como cristão, começo a tentar argumentar com as pessoas de que elas possam olhar para mim de uma forma melhor do que olhar para outras pessoas, eu estou fazendo na igreja um grupo de pessoas que vai se dividir. Eu estou tomando partido. E por tomar partido, eu estou descrevendo e mostrando que a prioridade do meu coração não é a exaltação de Cristo, mas a minha própria. O verso 4 também, no capítulo 2, Paulo descreve isso e faz essa relação entre a nossa própria exaltação e a exaltação de Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Foi isso que aconteceu com Cristo. Ele não tomou sobre si ou olhou para si mesmo como alguém que precisava ou merecia ou deveria receber respeito. Ele abandonou, digamos que esvaziou a sua glória, assumindo forma de homem, a fim de que Deus tivesse a sua vontade respeitada e concretizada. Quando nós vemos esse verso 4, nós percebemos uma coisa que é interessante em relação à exaltação de Cristo. Todas as vezes que eu busco me beneficiar por alguma coisa que eu faça dentro e fora da igreja, eu estou tomando partido. Eu estou buscando a minha própria exaltação. Eu estou causando divisão na igreja e não estou buscando a exaltação de Cristo. Amados, se há algo em que nós devemos refletir, é a maneira como nós nos conduzimos em tudo que fazemos. Pois a maneira como nós conduzimos a nossa vida revela muito se nós queremos exaltar a Cristo ou queremos exaltar a nós mesmos. A maneira como conversamos com as pessoas, a maneira como nos comportamos com elas, revela para nós se nós queremos ser beneficiados ou beneficiar a glória de Cristo. Pensemos um pouquinho. Com certeza você já parou para pensar que 99% das vezes que nós paramos para conversar, ao invés de falarmos bem das pessoas, elogiarmos elas, ou até mesmo a reconhecermos o valor delas, nós começamos a falar das outras pessoas. Não é verdade? 99% de pessoas que estão conversando, geralmente tocam em algum defeito, algum problema, algum pecado na vida de outra pessoa. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos uma tendência de buscarmos nossa própria exaltação quando nós denegrimos ou falamos mal dos outros. Quantas e quantas vezes você não se depara com isso no trabalho? Sendo cristão ou não, nós temos esse defeito. Sendo cristão ou não, nós temos esse pecado, essa tendência de, ao invés de reconhecermos que Deus está trabalhando na vida das pessoas, reconhecemos que as pessoas estão atrapalhando a obra de Deus. Quando nós começamos a perceber que nosso comportamento, a nossa fala busca, de certa maneira, denegrir a imagem das pessoas ou exaltar o erro delas, nós implicitamente estamos buscando nossa própria glória. E quando nós estamos buscando nossa própria glória, automaticamente nós não estamos buscando a glória de Cristo e não queremos que Cristo seja exaltado. Pense comigo, todas as vezes que nós buscamos algum cargo na igreja, alguma coisa para fazer na igreja, de maneira que nós
temos a intenção de sermos bem reconhecidos, exaltados, nós estamos fazendo com que Cristo não seja. E quando nós fazemos isso, nós estamos indo contrário à obra de Deus. Portanto, é importante pensar, quando a questão é glória de Cristo, não existe como ficar, não tem a possibilidade de ficarmos em cima do muro. Ou buscamos a glória de Cristo, ou buscamos a nossa própria glória. Quando nós buscamos a glória de um outro irmão, de certa maneira, como Paulo descreve, nós buscamos a glória de Cristo. Quando nós buscamos o bem-estar do irmão, nós estamos, de certa maneira, buscando a glória de Cristo. Por quê? Porque estamos fazendo e pensando do mesmo jeito que Cristo pensou e fez. Ele quis beneficiar a seus irmãos, obedecendo a Deus, se humilhando, para que Deus fosse glorificado. A glória de Cristo é importante para você? Você se preocupa em exaltar a Cristo em tudo que você faz e diz? Pense comigo. Como você tem conduzido sua vida? Como nós temos conduzido nossa vida? Como nós temos conversado uns com os outros? Como nós temos nos comportado uns com os outros? Será que há preocupação em glorificar a Cristo em tudo que fazemos? Nós podemos perceber isso, irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus passa pela exaltação de Cristo. O segundo ponto dessa mensagem se encontra no verso 10 e verso 11, a parte A. Qual o propósito de Deus exaltar a Cristo? O propósito é esse. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Dois propósitos aí. O primeiro deles, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse primeiro propósito, então, fala que o nome de Jesus deve ser reverenciado. O nome de Jesus deve ser exaltado a tal ponto de que Deus exaltou o nome de Jesus a tal ponto de que toda a humanidade, de baixo, em cima e acima da terra, deve reconhecer quem é Jesus. Toda a criação de seres visíveis e invisíveis deve reconhecer quem é Jesus e se dobrar diante dele. Quando se fala essa expressão de dobrar o joelho, isso é importante, porque naquela cultura que Paulo está escrevendo aos Filipenses, era normal e comum que uma pessoa, ao chegar diante do imperador, pudesse ter uma posição de reverência. A reverência seria mais ou menos inclinar-se. Mas quando uma pessoa se humilhava diante do imperador, ela geralmente se ajoelhava e abaixava a cabeça até o chão. Essa era uma postura de alguém que estava se humilhando diante de uma autoridade. Então o que Paulo diz é que Deus exaltou a Cristo para que um dia todo joelho se dobre, todo joelho, toda pessoa, toda a criação se humilhe perante Jesus. E ele diz em 3 categorias: nos céus, na terra e debaixo da terra. Temos 3 classes aí. Note essas 3 classes. Primeiro, no céu. E quando falamos de céu, nas escrituras nós encontramos algumas descrições do que seria esses seres que moram ou vivem e residem no céu. Querubins, serafins, e sim, os milhões e milhões de anjos bons, inclusive arcanjos. Também, naturalmente, todos os seres humanos redimidos que já partiram dessa vida terrena estarão com os joelhos dobrados diante do Senhor. A segunda categoria, quando ele fala na terra, todos os seres humanos sobre a terra, quer cristãos, quer não, estarão de joelhos dobrados diante do Senhor. E a terceira categoria, quando ele fala de debaixo da terra, ele faz referência a todos os condenados ao inferno, tanto seres humanos quanto anjos maus ou demônios, todos estarão de joelhos dobrados diante do Senhor. Em outras palavras, Deus exalta Cristo para que ele fosse reconhecido como o homem mais poderoso de toda a terra e se não do universo. Essa é a primeira verdade que encontramos aí.
Deus exalta Cristo com um propósito, para que um dia ele se torne, ou pelo menos seja reconhecido, melhor dizendo, como o homem mais poderoso de toda a humanidade. Quem foi o homem mais poderoso do universo? Do universo não sei, mas pelo menos da humanidade temos alguns candidatos. E eu vou colocar aqui apenas um deles que eu considero um grande candidato a ser um homem, ou que foi um homem poderoso. Vocês ouviram falar de Júlio César? Com certeza. Ficou conhecido na história por governar o Império Romano. Ele criou uma estratégia de expansão do Império Romano tão grande, que passou a quase ter o tamanho de um continente. O Império Romano era tão grande, tão vasto, que foi considerado o maior império daquela época. E Júlio César nasceu 100 anos antes de Cristo, conquistou uma grande reputação com questões militares, fazendo guerras na Gália principalmente, lá em 58 a 50 antes de Cristo. E quando ele retorna dessas guerras, ele começa a viver em Roma. Vivendo em Roma, o que aconteceu com ele? Ele construiu uma reputação de poder, de governo em Roma, no Império Romano. Mas quando ele volta para a capital do seu império, do seu poder, ele é traído. Tanto é que nós vimos na história, na escola, em livros, em filmes por aí, aquela velha frase: até tu, Brutus, meu filho. Os governantes, os senadores, os políticos daquela época estavam com tanta inveja de Júlio César, e tiveram tanto medo em que ele tornasse esse dito Deus, praticamente ele já se considerava como Deus, e das atitudes que ele tomou, de que resolveram então traiçoeiramente tirar a vida dele. O que fizeram? Fizeram uma reunião, uma assembleia, e nessa assembleia convocaram ele para uma conversa. E nessa conversa trancaram-se as portas e cada um foi lá e dar uma esfaqueada a Júlio César. E aí foi quando César, antes de morrer, olhou para Brutus e disse para ele: até tu, Brutus, meu filho. E essa expressão foi tida então como uma expressão de traição. Pensa comigo. Um dos homens mais poderosos do mundo, que o mundo já conheceu, foi traído e perdeu tudo. Toda a reputação e todo o poder que nós possamos construir sobre o nosso nome, um dia será perdido. Mas a reputação e o poder de Cristo não. Por quê? Porque a reputação e o poder de Cristo foi concedido por Deus. Ninguém poderá tirar. Homens tentaram fazer isso. Pessoas também fizeram uma casinha, ou digamos que uma tocaia para Cristo. Começaram a difamá-lo, dizendo que ele estava se anunciando como rei judeu, como ele estava fazendo algazarra no templo. Começaram a pagar pessoas para testemunharem contra ele. E o testemunho dessas pessoas influenciou em muito a decisão dos líderes religiosos, influenciou em muito também a questão da população. E todos então resolveram conduzir Cristo à cruz, e ele foi crucificado. Só que quando ele recebeu a penalidade ou a consequência da traição, foi nesse momento em que Deus o exaltou. Júlio César perdeu todo o seu poder quando morreu, e Cristo recuperou todo o poder quando foi traído. Deus faz isso em vários momentos da história. Ao invés de nós vermos o fim de uma era, vemos o início. Ao invés de vermos a morte como o fim de uma história, nós vemos o início. Deus é muito sábio e faz coisas impossíveis, e foi isso que ele fez na exaltação de Cristo. Enquanto homens o traíram para que ele pudesse morrer e acabar com o seu ministério, na sua morte, na destruição do ministério de Cristo terreno, Deus exalta. Isso Deus faz o tempo todo. E todas as vezes que nós nos opomos à exaltação de Cristo, nós não dobramos os nossos joelhos reconhecendo quem Ele é na igreja e em tudo que fazemos, nós somos humilhados por Deus. Porque Deus quer que seu Filho seja exaltado e reconhecido. Porém, nem todo mundo faz isso. Hoje, nem todas as pessoas reconhecem ou se dobram o joelho diante de Cristo. Nem todas as pessoas reconhecem Ele como o Todo-Poderoso da humanidade. E todas as pessoas que morrem nesse estado, ou que estiverem nesse quadro, até a volta de Cristo,
um dia reconhecerão e um dia terão que dobrar os seus joelhos. Todas essas pessoas, seres celestiais, seres físicos, seres materiais ou não materiais, todos um dia deverão dobrar seus joelhos, quer reconheçam hoje, quer reconheçam de boa vontade ou não. Um dia irão dobrar os seus joelhos diante de Cristo. A pergunta é: vamos dobrar por vontade própria ou vamos dobrar por obrigação? Se dobramos nossos joelhos por vontade própria, então nós temos a promessa de que somos salvos por Cristo. Mas se quando Ele voltar, nós dobrarmos nossos joelhos nesse momento, nesse dia não haverá mais esperança. Graças a Deus que nós já reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador nosso, que governa a nossa vida, o Todo-Poderoso. Graças a Deus que nós já fizemos isso. Se você ainda não fez, pode fazê-lo hoje. Mas se nós fizemos, nós temos a certeza de que se nos humilhamos diante do exaltado de Deus, seremos também exaltados com Ele. Segundo propósito está descrito no restante do verso. O primeiro propósito era que diante de Cristo todo o joelho se dobrasse. E o segundo propósito é que toda língua confessasse ou confesse que Jesus Cristo é Senhor. Quando nós falamos de confessar, essa palavra faz referência a uma declaração aberta e pública. É aquilo que geralmente nós fazemos na igreja. Quando alguém recebe a Cristo, disse que quer reconhecer que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, nós costumamos então convidar essa pessoa a vir aqui à frente, receber o batismo, ao receber o batismo, ela proferir isso para a igreja. E essa profissão de fé pública é uma evidência, né? É uma evidência de que essa pessoa está reconhecendo e confessando a Jesus. Nós chamamos isso de confessar a Jesus. Quando nós então fazemos isso, confessar a Jesus como Senhor, então temos a certeza de que estamos de acordo com o padrão de Deus. Deus quer exaltar seu Filho, e se fazemos isso reconhecendo que Jesus é nosso Senhor, então nós estamos obedecendo ao Senhor. Porém, se não fazemos isso ainda hoje, nós estamos contra o senhorio de Cristo. E quando nós falamos da palavra Senhor, isso é interessante também explicar aqui, porque essa palavra Senhor era usada de várias maneiras na história. Mas pelo menos aqui nós temos uma ideia. Se Ele governa todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Tanto é que naquela cultura, o escravo costumava chamar o seu patrão, vou chamar assim, de Senhor. Ele dizia Kyrios. Quando chamava Kyrios, estava dizendo então que aquela pessoa era dono dele. E nesse sentido então, o que Paulo está dizendo para nós é que Deus exaltou a Cristo para que um dia toda língua confesse que Jesus é dono de tudo. Em outras palavras, nós temos então esse princípio que já está no slide para você. Deus exaltou a Cristo para que Ele fosse reconhecido como dono de toda a terra, se não de todo o universo. Já se perguntaram quem é o homem mais rico do mundo? Já se perguntaram? Algumas pesquisas podem nos ajudar. Uns dizem que é Bill Gates, durante algum tempo foi. No Brasil, aquele conhecido Ike Batista, que num dia para a noite nós recebemos a notícia que ele já estava devendo muito. Perdeu toda a sua riqueza praticamente. Outros dizem que foi outras pessoas, mas aqui eu tenho pelo menos uma sugestão. O nome dele, Jacob, eu vou me arriscar, Jacob Fugger, eu acho que é isso. Talvez o Caio possa me ajudar aí, não sei. Calcula-se que esse foi o homem mais rico de toda a história da humanidade até hoje. A estimativa da sua riqueza gira em torno de 400 bilhões de dólares, mais ou menos 1,2 trilhões de reais. Imagina só. Ele era mais rico do que Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, e esse eu acho que é o mais conhecido, Mark Zuckerberg, juntos. 1,2 trilhões de reais está estimado o que ele adquiriu em toda a sua vida. É interessante que na época que ele viveu foi antes da reforma. Tanto é que ele promoveu muitas e muitas modificações no ambiente político da história da humanidade.
quando nesse período do Renascimento, ele viveu com tanta riqueza, que ele acabou financiando muitos projetos, até mesmo da igreja. Diz um dos seus biógrafos que ele tinha tanto dinheiro, que ele acabava tendo a sua posição, vou chamar de voto, como decisivo nas decisões da igreja e do Estado daquela época. Tanto é que ele financiou ou organizou a construção daquela capela que Lutero teve, de certa maneira, ouviu falar dela, a Capela de São Pedro. Começou-se a venda de indulgências, eu vou chamar de venda de indulgências daquela época, e metade da venda de indulgências era direcionada a ele. Ele organizou esse cronograma junto com a igreja, a fim de financiar então a construção dessa igreja. E quando organizou a construção dessa igreja, metade do que recebia da venda de indulgências era para ele, e a outra parte era para a construção da igreja de São Pedro. E aí surge então o quê? O protesto, que surge a igreja protestante, quando Lutero, ao ver aquela venda de indulgências, resolve então pregar aquelas 95 teses e promover um protesto contra aquela atitude da igreja, e então surge a reforma. Ou seja, o homem mais rico da história da humanidade, ao invés de usar sua riqueza para a glória de Deus, usou sua riqueza para enriquecer ainda mais. Jesus já possui o título completo divino, ele tem autoridade, tudo é dele. Ele já possuía isso, mas ele se esvazia de tudo, morre na cruz para que ele pudesse ser exaltado e ser reconhecido como dono de tudo. Talvez hoje nós, em muitos momentos, não reconheçamos que todas as áreas da nossa vida pertencem a Cristo, mas é isso que acontece. Enquanto há tempo, o Salvador continua a chamar homens e mulheres a si mesmo para a fé salvadora, para anunciar e recebê-lo logo com bom grado. Mas se não o recebemos, então estamos contrário ao seu governo, contrário à sua autoridade, dizendo para ele que ele não domina a nossa vida, nós não somos propriedade dele. E se nós não fazemos isso até o dia de nossa morte, então um dia Deus irá unir todas as pessoas que não fazem isso. Pergunto para você, você consegue visualizar Cristo como o dono da sua vida? Quem governa a sua vida financeira? Quem governa a sua vida sentimental? Quem governa a sua vida no trabalho? Quem governa a sua vida nos seus relacionamentos com amigos? Quem governa a sua vida em todas as áreas? O Senhor é dono de tudo o que você possui e de tudo que você é? Pois é isso que Deus fará um dia. Para todas aquelas pessoas que não reconhecerem, Deus vai declarar: Cristo é dono de tudo e de todos. Só que tem um problema. Se nós tivermos reconhecido isso, ainda bem, estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Mas se nós não tivermos reconhecido, então seremos afastados do Senhor. Ele continuará sendo o nosso dono, mas estaremos distantes dele. E o propósito último para o qual Deus resolveu exaltar a Cristo é este. Lá no final do verso 11 nós encontramos: Deus exaltou a Cristo para a glória de si mesmo. O texto diz: para a glória de Deus Pai. Finalmente, como para tudo na saga da redenção, a finalidade da exaltação de Jesus é a glória de Deus Pai, para proclamar o senhorio soberano do seu Filho, e a maior glória que pode ser dado a Deus. Deus exaltou a Cristo para que Ele mesmo fosse exaltado. O reconhecimento universal de que Cristo é Senhor não faz um pai ciumento, pelo contrário, faz um pai alegre e feliz. Em vez disso, o objetivo supremo em cumprir a vontade divina do Pai com Cristo é demonstrar seu amor perfeito para com a Trindade. Eles se amam entre si, eles se exaltam a si mesmos. Quando um busca a exaltação do outro, está exaltando a si mesmo. Nós vemos uma concordância em relação à Trindade.
Deus Pai exalta o Filho para que a exaltação do Filho exalte a Deus Pai. O fim último de todas as coisas sempre será a glória de Deus. E eu queria usar aqui um texto para expressar isso. Romanos capítulo 11, é um texto que nós estamos estudando. E diz lá para nós: 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é do Senhor, tudo é de Cristo, tudo é de Deus. Para glorificar a si mesmo, Deus exaltou a Cristo Jesus. E você já percebeu que Deus faz isso demais na história? Muitas vezes Deus exalta seus servos para exaltar a si mesmo. Primeiro, provando isso. Você lembra de José? José foi humilhado. Mas em toda a história de José, nós vemos uma frase sendo repetida. Porém, o Senhor era com José. Imagina só, José foi traído. Diz o texto, porém o Senhor era com José. José foi vendido como escravo. Porém o Senhor era com José. José foi difamado pela mulher de Potifar. Porém o Senhor era com José. José foi preso mais uma vez. Porém o Senhor era com José. A ponto do Senhor, de Deus ter exaltado José, a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Para quê? Para que o seu povo fosse preservado, a fim de que o seu povo fosse liberto e Deus fosse exaltado. Segundo, você percebe a saga na vida de Davi? Davi foi praticamente ungido rei quando ainda era uma espécie de adolescente. Nem todo mundo reconheceu ele como rei. Mas no momento que o profeta o ungiu, ele se tornou rei pela vontade de Deus. Passou-se então a perseguição. Saul começa a perseguir Davi, Davi foge. Saul persegue Davi, Davi foge. Saul persegue Davi, Davi foge. Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas não faz. Porque ele diz: ai de mim que levante a mão contra o ungido do Senhor. Saul continua perseguindo Davi, Davi foge. E chega um determinado momento então que Deus resolve acabar com essa perseguição, exaltar a Davi. E Davi então governa o povo de acordo com a vontade de Deus. E Deus é exaltado. Enquanto alguns membros da igreja de Filipos queria ser o centro das atenções, nós vemos aqui o padrão outro. Jesus é o nosso padrão, e Paulo está explicando isso. Jesus queria que o centro da sua atenção, que o centro da sua busca por glória fosse Deus. E esse é o padrão para nós. Assim também, tudo que fizermos seja para a glória de Deus. O propósito da humilhação e exaltação de Cristo foi a glória de Deus. Quando Jesus enfrentou a cruz, ele pensou acima de tudo na glória de Deus. Além disso, ele nos deu essa glória. Nós podemos hoje, através de Cristo, fazer parte da glória de Deus. E isso nós recebemos também para a glória do Senhor. Olha Efésios capítulo 1, verso 6, rapidamente. Efésios capítulo 1, verso 6. Deus resolve nos fazer participantes de sua glória. Para quê? Para que Ele seja glorificado. Efésios 1, verso 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo discorre em Efésios dizendo: Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos regenerou para a glória de Deus. Tudo o que acontece na terra deve acontecer para a glória de Deus. A glória de Deus é o assunto mais importante da Escritura.
Imagina só, será que Deus se torna uma pessoa egoísta por buscar a sua própria glória? Que Deus frustrado é esse? E tudo que Ele faz buscando glorificar a si mesmo? Uma vez uma pessoa me fez essa pergunta: pastor, Deus não é muito egoísta quando Ele faz tudo, até salvar a gente Ele faz para a própria glória dEle? Ele não está fazendo bem para si mesmo, pensando em si mesmo? Sim e não. Não porque Ele está beneficiando pessoas, e sim porque se Ele é Deus, Ele é justo e Ele é santo, tudo o que Ele faz com justiça deve buscar a glorificação de quem é santo. E Ele é santo. De maneira que Deus deve buscar sua própria glória, porque isso é justo. Porque Ele é o único ser que deve ser glorificado. Se Ele é o único ser que deve ser glorificado, digno de toda honra, glória e louvor, então é justo que Ele faça tudo para buscar a sua própria glória. Não porque Ele precisa de glória, mas porque é justo que Ele receba tudo isso. O que nós aprendemos então em relação a esse assunto? Deus resolve glorificar ou exaltar a seu Filho para buscar a sua própria glória. E Deus exalta todos os seus servos para que eles busquem a glória de Deus. Isso significa que a característica de que verdadeiramente somos servos de Deus é quando nós buscamos a glória e a exaltação de Cristo. Se isso está como preocupação na nossa mente, se esse é o alvo de nossas ações, então Paulo diz: nós temos a certeza de que fazemos parte da glória de Deus. Se nós não buscamos a glória de Deus, então nós estamos tomando partido. Cristo é o modelo, nós devemos seguir. Ele se humilha para exaltar a Deus, e Ele é exaltado por Deus. Nós também nos humilhamos para que Deus seja exaltado, a fim de que Deus mesmo nos exalte. Amados, tudo que aprendemos aqui em Filipenses vai girar em torno disso. Se há divisões na igreja, é porque a igreja não está buscando a exaltação de Cristo. Se há desentendimento na igreja, é porque a igreja não está buscando a exaltação de Cristo. Se há desentendimento, se há obstáculos, se há problemas, se há criação de partidos, se há pessoas que buscam sempre ser beneficiadas e pensam primeiramente em si mesmos antes de pensar nas outras pessoas, isso é porque Cristo não está sendo exaltado na vida delas. Quem somos nós diante disso? Deus não divide sua glória com ninguém. E Ele espera que as pessoas que Ele dividiu sua glória, para que glorifiquem a Ele, busquem a glória dEle. Porque Ele é merecedor de toda honra, glória e louvor. A glória de Deus, irmãos, é o assunto principal de toda a Escritura. No Éden, há uma queda. O homem rebela-se contra Deus, põe em xeque sua glória. O que Deus faz? Deus resgata o homem, para que Ele mesmo seja glorificado. Amados, esse é um assunto importante para você? Se esse é um assunto importante, então somos cristãos. Se não é importante, se é irrelevante, então Paulo diz: é porque talvez o nosso coração, ao invés de estar sendo governado por uma ambição da glória de Deus, está sendo governado por uma ambição da nossa própria glória. Se nossa busca não é o bem-estar dos irmãos para que o corpo de Cristo seja edificado e tudo redunde para a glória de Deus, então estamos buscando o nosso próprio benefício. Quem somos nós? Você faz tudo para a glória de Deus. Você já imaginou uma igreja onde ninguém buscasse a sua própria glória? Onde ninguém buscasse o seu próprio benefício? Você consegue imaginar uma igreja onde pessoas pensam nas outras antes de pensar em si mesmas? Pensam em obedecer à vontade de Deus antes de fazer a sua própria vontade? Você consegue imaginar uma igreja assim? Pois é uma igreja dessa que Paulo está escrevendo. É para uma igreja dessa que Paulo está escrevendo. Paulo quer que a glória de Deus, a exaltação de Cristo seja mais importante do que qualquer outra coisa na igreja, a fim de que Deus seja glorificado. E é isso que deve ser importante para nós. Agora você consegue imaginar uma família, uma igreja, um grupo de pessoas onde todo mundo faz para si mesmo, sempre buscando o seu próprio benefício, o seu próprio bem-estar, a sua própria honra e glória?
então nessa igreja haverá divisão. Haverá problemas, haverá rachas, haverá desentendimentos e não haverá reconciliação. Mas Deus não chamou a gente para isso. Deus nos chamou para, apesar de nossas dificuldades e pecados que muitas vezes cometemos, buscarmos a glória dele, buscarmos o benefício dos irmãos, exaltarmos a Cristo em tudo que fizermos, vivendo de acordo com ele, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e a mesma atitude de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua misericórdia e graça. Pedimos que o Senhor nos perdoe quando cometemos pecados em tomar partido ou em buscarmos glória, em pensarmos em nós mesmos, em realizarmos nossa vontade antes de tudo. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nos comportamos assim. Tenha misericórdia de nós. Que nós possamos crescer como uma igreja que olhe para o irmão como mais importante, para que o Senhor nos exalte. Que nós cresçamos nos nossos relacionamentos, olhando para os nossos irmãos como pessoas que precisam de nosso auxílio, de nossa ajuda, de nossa compreensão, para que o Senhor nos exalte. Ajuda-nos a entender que nós não podemos e não devemos buscar a nossa própria glória, porque só existe um jeito do homem ser glorificado, é quando ele se torna participante da tua glória, através da tua atitude de glorificá-lo. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos então a buscarmos exaltar a Cristo em tudo que fizermos, falarmos ou pensarmos, em todos os nossos relacionamentos e em cada área da nossa vida. A exaltação de Cristo seja o tema principal de toda a nossa história, de toda a nossa vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para exaltarmos o seu Filho, a fim de que possamos participar da tua glória para toda a eternidade. Oramos em nome de Cristo, nos ajuda nessa tarefa, no nome de Jesus.